Senhor, abre os nossos lábios e a nossa boca proclamará o teu louvor. Adoremos o Senhor, bendigamos a Deus. Queria convidá-lo a acompanhar comigo a leitura do Evangelho segundo São João, no capítulo 7, o versículo 53 até o versículo 11 do capítulo 8. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela diz assim: Não sei, Senhor. Disse-lhe Jesus: Tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Quando leio este evangelho, queridos, fico pensando no constrangimento a que aquela mulher foi exposta. Todos os que ali puderam armar aquele cenário de constrangimento, de acusação, faziam numa ânsia enorme de que Jesus também, se calhar, ajudasse a atirar a pedra. O que eles não sabiam é que estavam a lidar com o mestre da vida, com aquele que perdoa os pecados, com aquele que tem o poder de mudar a história de cada um de nós. Jesus apela para as consciências porque sabia exatamente o que é que se passava na vida de cada qual daqueles acusadores daquela mulher. Senta-se, olha para baixo, vai escrevendo no chão com o dedo e lança-lhes ali uma pergunta fulcral. Aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Quem não tem pecados? Quem é que está isento de pecados? Quando eu era criança, na escola bíblica dominical, nós aprendemos a cantar uma música que é própria para as escolas bíblicas, que diz assim: pecado, pecadinho, pecadão, isto não. Pecado, pecadinho, pecadão, isto não. Pecado, pecadinho, pecadão, isto não entra no meu coração. E era-nos ensinado que para Deus não há pecado grande, não há pecado médio e não há pecado pequeno.
e que tudo aquilo que vai de encontro à lei de Deus é pecado. Portanto, aqueles homens que estavam ali também eram homens de pecado, também eram homens pecadores, mas o que estava em questão ali era uma mulher exposta na sua vergonha, no seu vexame, diante de uma quantidade enorme de homens com sede de vingança, talvez, com sede de expor a sua maldade e a sua perversidade, como se nenhum deles tivesse pecado, como se todos eles tivessem uma conduta moral que lhes permitisse atirar a pedra, porque era isto que dizia Moisés na lei: olha, quando uma mulher for pega em flagrante adultério, esta deve ser apedrejada. E era aquela a ânsia daqueles homens, era apedrejar aquela mulher. E eles levam Jesus a jogar para cada qual deles esta intrigante colocação: quem não tem pecados, comece a atirar a pedra. Jesus espera, silencioso e de cabeça baixa. E é claro, queridos irmãos, que por mais que a nossa consciência esteja cauterizada, nós sabemos o que é que se vai lá no mais profundo do nosso íntimo. E nós não podemos fugir da nossa própria consciência. Por isso, o texto diz que um a um foi saindo e que de repente está somente Jesus e a mulher. E esta pergunta que Jesus faz para ela é linda, porque Jesus lhe pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão aqueles teus acusadores? E ela diz: Senhor, não ficou nenhum. Quem de nós tem autoridade para atirar a pedra? Quem de nós está limpo o suficiente para levar alguém à praça pública para que seja apedrejado? Jesus olha para aquela mulher com tanta ternura e com tanta compaixão e diz: tampouco eu te condeno. Vai em paz e não voltes a pecar. Jesus não disse àquela mulher que ela não era pecadora. Jesus não impingiu um peso naquela mulher do pecado que ela cometera. Mas Jesus lhe dá uma missão: vai em paz e não voltes a pecar. Procure viver de maneira que não sejas exposta, que não precise ser colocada em praça pública para ser apedrejada por homens perversos, cruéis. Esse Senhor Jesus quer nos olhar com ternura nesta tarde e quer também dizer a cada um de nós: vai em paz e não voltes a pecar. Sim, queridos, porque todos nós somos pecadores, todos nós carregamos conosco e na nossa consciência as nossas culpas, mas Ele, com o seu olhar de eterna misericórdia, manda-nos ir em paz e não voltarmos a pecar. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e a ir verdadeiramente em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.